Boa noite. Boa noite. Eu adoro a trilha sonora, eu me sinto convidada de um programa de auditório. Né? Se tivesse filtro de fundo aqui no Instagram, eu ia entrar com o Casos de Família. Deixa eu ver. Eu tinha chamado a Denise, ainda não tinha entrado, está entrando. Foi, não foi, foi, não foi. Ela estava aqui, eu vi que estava Pois participando é, eu já. tô apertando aqui no convite, mas eu não fiz live a 3 ainda. Tô aqui tentando fazer funcionar. Não tá indo. Eu nunca espero você me enviar o convite, porque. Ah, Aê! deu certo. Ah, chegamos. Chegamos! Ai, eu acho que a câmera de pé vai ficar melhor. Vamos lá. Ai, gente, vocês estão com um look muito babado, hein? Amei, queria dizer. Quem está pronto Coincidência. quem está pronto para esse momento hoje? Se alguém perguntar se foi combinado, mensagem subliminar, quem entendeu, entendeu. Boa Ai, noite. tudo por causa da Anitta. Né? Boa noite para Jana, boa noite para Denise, boa noite para todas as pessoas que estão entrando, seja por qual Instagram que estiverem entrando. Eu tinha a pretensão de ter 3 convidados, mas a gente não conseguiu juntar as agendas de todas, né? Infelizmente acontece, cada uma tem umas correrias na vida. Mas estou muito feliz que pelo menos consegui vocês duas juntas neste momento. Né? A Jana e eu já fizemos algumas, né? Então, mas vou pedir mesmo assim para você se apresentar e depois para Dê, que também já fizemos umas coisinhas juntos, mas um pouco menos de lives, até porque Denise, além de psicóloga, é mãe, tem umas outras coisas aí na vida. Então é um pouquinho mais difícil de conciliar ainda a agenda. Então, bom, para quem não me conhece, estiver no canal das duas, né, por aí, o meu nome é Robson Girardello, sou psicólogo, minha abordagem é junguiana, também trabalho com sexualidade, como diz a Jana, tem um pezinho na psicologia sócio-histórica também, e inventei, depois de assistir Filhas de Eva, de instigar as minhas amigas e colegas psicólogas também, para assistir e a gente bater papo, né, sobre tudo que a gente percebe de bastante real, inclusive, nessa série. Então, eu vou pedir para a Jane e Dê se apresentarem. Então, eu sou a Jana, sou psicóloga também das abordagens junguiana e sócio-histórica. Também sou historiadora, estou fazendo atualmente doutorado em História pela UFSC, onde eu pesquiso história da sexualidade, das religiosidades, mas também na psicologia trabalho com sexualidade humana. E o Robson realmente conseguiu me instigar para essa live, ele me incentivou a assistir a série, eu enrolei, quando comecei a assistir, maratonei no final de semana. Aí o vermelho é também um pouco do sangue no olho que essa série me deixou. Bom, então, eu sou a Denise, eu sou psicóloga também. Desde a graduação, eu e o Robson aí estamos juntos nessa trajetória com a psicologia, e daí psicologia, né, junguianos também. E, bom, eu atuo tanto na psicologia clínica quanto na psicologia social. Então, né, tudo a galera que não consegue não levar o social, assim, muito junto, né, das coisas. Acho que isso diz muito do porquê, inclusive, estamos de vermelho hoje, né? E, putz, Robson, obrigada pelo convite, eu amei a série também, como a Jana, enrolei, porque, né, a vida das pessoas ocupadas, a gente, ai meu Deus, aquela fila de coisas para ver.
Mas a série, putz, foi muito legal de assistir e, enfim, adoro um bate-papo também sobre séries, filmes, coisas assim que dialogam, né? Eu acho que a arte é um caminho incrível para muitas coisas, né? Então eu amei assistir. Ai, quero saber o que vocês acharam, tô curiosíssima. Eu vou deixar o bate-papo aberto, gente, para, né? É ruim porque fica sempre na cara de alguém, mas ao mesmo tempo é bom que a galera pode interagir. Então, essas duas amigas e colegas maravilhosas, junguianas, por que eu pedi, né, para vocês virem? Porque, além de amigas, eu queria muito ouvir mulheres falando dessa série. Porque se eu, homem, fiquei com raiva de nós homens assistindo essa série, eu imagino vocês, né? E eu brinco um pouco com isso, até porque ela precisa instigar um pouco dessa raiva, porque não é dos homens em si, né? Mas de um viés de todo o machismo que está instituído e que a gente debate tanto, né? Nos contextos sociais e também na clínica. Tanto com homens quanto mulheres que vêm para a clínica, porque perpassa nessa questão de sobrepujar a mulher, mas também de criar vários problemas emocionais nesses homens. Por isso que quando eu escrevi sobre o que a gente vai falar de feminismo sim, vai falar de masculinidade tóxica, vai falar de padrões de relacionamento que são construídos na sociedade atual. Então, queria que vocês se sentissem livres. Estou vendo que a dinâmica 3 é um pouquinho diferente do que a 2, mas então se livre, se a gente se atropelar um pouco, eu medir um pouquinho se precisar e a gente vai caminhando. Fechou. Eu quero jogar uma bomba já. de pensar o quanto isso que a gente está chamando de masculinidade tóxica, na série tem um formato de masculinidade frágil. E é isso que mais cativa um sangue no olho quando a gente está assistindo. E aí a gente pode até pensar em ânimos e ânima na psicologia junguiana, ou até em papéis sociais atribuídos a cada gênero, mas o quanto ali na série é difícil encontrar um equilíbrio, porque as coisas ficam realmente muito polarizadas. E a masculinidade frágil é no sentido de que esses homens ali do contexto da série, ou pelo menos a maioria deles, né, os protagonistas, eles são afetados, drasticamente afetados, por qualquer situação em que eles não tenham ali uma hierarquia de poder sobre as mulheres, no casamento, na vida social. Então a gente vê ali o contexto do casal de psicólogos da série, por exemplo, onde o marido, né, o homem, ele fica extremamente afetado quando percebe que a sua esposa está tendo reconhecimento profissional na carreira e pode ascender, inclusive financeiramente, mais do que ele. A mesma coisa com o casal ali do... Eu me esqueci completamente o nome das pessoas, sou péssima para nomes, mas à medida que vocês forem falando os nomes, eu vou relembrando. O casal mais velho ali da série, né, a mãe e o pai da protagonista, o quanto também essa questão da masculinidade frágil aparece na questão financeira, né? Ou seja, quando ele fica financeiramente abalado ali, também vem toda a fragilidade à tona. E fica muito expressivo quanto todos esses comportamentos tóxicos que a gente enxerga e que irrita e que a gente fica ali com sangue no olho assistindo e com muita raiva, mas o quanto eles não estão descolados de uma extrema fragilidade, de uma necessidade extrema do tempo todo estar nesse lugar de superioridade, que é tão frágil realmente, né? Ah, cara, você quer ver um homem raivoso, você tira ele do lugar de privilégio, cara. O meu resumo da série diz, homens, melhorem. Porque eu concordo muito, assim, porque é isso, assim, infelizmente... Bom, eu acho que é isso, né? A série, vou tentar dar um contextozinho, assim, geral. Gente, se você não assistiu, vá assistir, mas, assim, basicamente a série vai tratar a princípio de... Vocês me corrijam também, né? É um núcleo familiar, a princípio, né? Que tem um patriarca, o Ademar, um advogado riquíssimo, e a primeira cena, assim, é a bodas de 50 anos, bodas de ouro que ele vai fazer com a companheira dele, a Estela, e a partir de eventos ali desencadeados, vou tentar não dar spoiler, que é algo difícil para mim. Eu falei que eu sou spoiler, pode dar, vai tranquilo. Então tá bom. Aí toda essa família vai, digamos assim, vai sendo... Tipo, vai sofrendo um monte de desestruturações e as coisas ali vai virando uma montanha-russa da trama, assim. Mas é isso, eu vejo como
é muito o lugar dos homens. Infelizmente, os homens não enxergam o que estão num privilégio. E que, assim, por mais que eles não sejam, mas nem todo homem, que eles não sejam os babacas, os escrotos ou os blá blá blá, não é o monstro. A questão é que o machismo é estrutural e que alguns lugares você vai ter que ceder porque você está sendo privilegiado por eles. E assim, e aí isso é isso. Quando o homem não é privilegiado nesse lugar, isso é visto como uma perda, tipo, raivosa, frágil, tipo, desestruturante, né? Como, por exemplo, aconteceu com o personagem do... Como que é mesmo? Kleber, o canalha. Fiquei com tanta raiva que apaguei o nome do Kleber. Ai, gente, eu passei tanto nervoso. Meu Deus do céu, essa pele aqui, ó, tá toda trabalhada na raiva. Eu vou puxar um pouquinho para a gente pensar assim, ó. Primeiro, não se importem com os spoilers. Eu escrevi na chamada que a gente ia ter spoilers, que não dá para a gente aprofundar nada do que a gente quer falar, então a gente não dá spoiler, né? Por isso que eu ainda brinquei, de fazer de uma forma que seja possível a gente trabalhar mesmo. Então, se alguém não viu a série, quiser assistir aqui, a ideia também é instigar que assista depois. Mas até a proposta, quando saiu na TV aberta, foi vamos fazer depois que acabar na TV aberta, para que mais pessoas possam ter visto e venham conversar com a gente. Então, a galera, inclusive, que estiver por aí, quiser também ir comentando junto com a gente, quiser bater papo, vai falando e a gente vai trocando. A ideia, inclusive, é essa. A gente iria fazer esse bate-papo de qualquer forma, então a gente faz um bate-papo aberto que fica mais legal e tem mais gente ouvindo e fica gravado para a posteridade, né? Inclusive, ressalto que foi parte da nossa conversa antes, que algumas coisas aqui nós vamos fazer uma análise psicológica, mas em algumas a gente vai estar, de fato, falando das nossas raivas e angústias e sentimentos, também, né, de fragilidades aí, ou até de incômodos e outras questões, não exclusivamente do lugar da psicologia, né? Então, disso que vocês trazem, eu acho que é legal pontuar, né, que sim, aí falando bem do olhar de quem é o homem branco privilegiado, que a gente precisa construir um caminho de se entender no privilégio e entender o esforço que manter esse privilégio tem. Né? Que é quando a Jana faz maravilhosamente de cruzar que masculinidade tóxica também é uma masculinidade frágil. Né? Que para manter este lugar precisa de um monte de artifícios que fica flertando com essa coisa de se manter numa posição de poder. Com a ideia equivocada e iludida, inclusive, que compartilhar esse poder, né, que não estar no lugar de poder, que está no lugar de coletividade ou de parceria, é ser frágil. E como se frágil, nesse sentido, fosse também algo ruim. Porque, na verdade, a gente precisa de uma fragilidade para ter um relacionamento, alguns relacionamentos, ou minimamente um relacionamento que seja mais assertivo. Não estou falando só de relacionamento amoroso. Então, essas coisas se cruzam todas e se perpassam mesmo, né? E tem uma sutileza ali na questão do Kleber que eu acho maravilhosa, né, com a personagem da Giovanna Antonelli, que ele não diz abertamente, né? E isso é uma das coisas que pega na questão estrutural do machismo, que ela faz essa coisa de ceder o lugar dela para ele, porque já está construído naquela relação. Nem é dito de uma maneira direta. E isso é legal para a gente olhar em várias coisas dessa série, quantas questões e quantas coisas ali acontecem que são tóxicas no relacionamento, mas que, inclusive, são feitas nesse universo do não dito. Mas o não dito é a pior das posturas, né? Porque o não dito, ele gera no outro sentimento de culpa. Eu costumo fazer muito essa reflexão, né? O quanto a culpa não leva para lugar nenhum, não tem como resolver a culpa. E quando ele não conversa com a Giovanna Antonelli, como que é o nome? É o Kleber e a Lívia. Quando o Kleber ele não conversa com a Lívia, quando ele não fala de fato, né, sobre as frustrações dele, até para que eles possam encontrar um caminho de negociar isso, ele tá só gerando na Lívia o sentimento de culpa o tempo todo. E toda vez que ela abre mão de alguma coisa ali, é também como forma tanto de não causar um mal-estar no Kleber por essa baixa autoestima,
que isso pode gerar nele, mas também para lidar com esse sentimento de culpa. E não é nem a primeira, nem a única vez que eu vejo, não só na ficção, mas na vida real também, e ainda fora da clínica, muitas pessoas, muitas mulheres que eu já ouvi trazendo relatos, assim, amigas, conhecidas, de que não ascendem profissionalmente, de que não trabalham para melhorar a sua renda, ou mesmo subir de cargo, ou investir na sua carreira, porque tem medo que isso afete o relacionamento. E o quanto essa ideia de uma mulher bem-sucedida profissionalmente acaba assustando, de certa forma, os homens. Mas, ao mesmo tempo, é uma contradição, né? Porque no momento em que a Lívia ela fica fragilizada, de certa forma, é o momento que ele vaza. Né? Agora, quando ela se fortalece de novo, que ele percebe que ela está reconstruindo a vida dela, que também não é uma coisa inédita em fins de relacionamento, ele volta correndo tentando reatar. Então, o que eu fiquei sentindo ali é o quanto também rola uma coisa de mostrar o ódio às mulheres, o ódio às mulheres bem-sucedidas, o ódio às mulheres reconstruindo suas vidas, que também aparece no caso da Estela, né? O ódio às mulheres se reconectando com a sua sexualidade, como se isso não pudesse acontecer, ou como se isso não pudesse acontecer sem a minha presença. Então, agora, se você tá bem, a gente precisa reatar, a gente precisa voltar. Né? Então, eu costumo dizer que os homens precisam assistir essa série para, inclusive, perceber no Ademar e no Kleber aquilo que não dá para fazer, o tipo de pessoa que não dá para ser, porque eles reúnem em si todos os comportamentos que a gente considera como não saudáveis, como tóxicos, né? A coisa da traição, tanto da traição sexual mesmo, mas da falta de honestidade, da mentira, da enganação, a manipulação, gerar o sentimento de culpa no outro, não ouvir, ficar trabalhando com comportamentos de indireta, não permitir que a esposa tenha uma carreira bem-sucedida. Então, assim, aquele sentimento de raiva extrema é também porque eles são arquétipos, de certa forma. Né? São dois personagens construídos para reunir em si tudo que a gente percebe de ruim no comportamento masculino. Total, e nem por isso eles são vistos como, ai, nossa, ele é monstro, meu Deus, que pessoa horrível. Mas o que eles têm, o que eles fazem é destruidor. Tipo, é muito violento com elas, né? Tipo, cercear patrimônio. Ah, não, mas isso é meu, né? Tipo, ou não reconhecer o lugar do outro, sabe? São umas violências pequenas, mas, meu Deus, são horríveis, péssimas e não. Eu não sei, eu acho que. Vocês falaram uma coisa que eu acho que é muito legal, que eu acho que, pra mim, essa série é sobre o preço de não enxergar, sabe? Tipo, o preço da ignorância, o preço que você paga por esse não diálogo, que nem vocês falando, né? Essa coisa do não falar, do não dito. E aí, assim, você construindo uma vida em cima dessas coisas, gente. Assim, uma hora vai realmente esse castelo vai cair, né? Não tem como. Tipo, tá todo mundo ali vivendo a sua vida em cima de fantasia do outro, o que será que o outro... Cara, não tem como, assim, muito ruim, assim. Eu acho que a série fala muito sobre essa coisa de, assim, por pior que seja encarar a realidade, que às vezes é dura, que é cruel, é desestruturante, ainda assim, sabendo com que peças você vai jogar, você consegue reconstruir a partir daquele desmontado, aquele desmonte. Agora, sem saber o que está acontecendo, não, é muito pior. Em alguma hora aquilo vai ruir, assim. E a série é sobre isso, para mim. É sobre isso. Além de homens péssimos. Tem uma coisa que a Jana falou que eu vou dar um ponto extra, né? Que fala dessa coisa da série trazer o ódio às mulheres bem-sucedidas e, ao mesmo tempo, ter muitas histórias de vida real, inclusive, de que quando a mulher se torna bem-sucedida, o cara vira atrás. Aí eu vou pôr um contraponto de algo que eu também já vi acontecer mais de uma vez. Se pessoas que eu atendo estiverem se percebendo neste lugar, saibam que vocês não são as únicas, por isso que eu estou falando disso. Então, se você se identificou, não é sobre você especificamente, mas é sobre você também, porque vai ter mais de uma história, né, no decorrer da clínica, de mulheres que, quando conseguem ascender profissionalmente, de fato ficam sem esses relacionamentos, né? Porque muitas vezes, inclusive com um discurso de homens que estão dizendo que querem que elas sejam melhores e sejam mais, mas que quando elas ascendem, eles se perdem em algum lugar e, em geral, as situações que eu acompanhei de maneira mais próxima, seja na clínica ou seja, né, alguém próximo na vida pessoal,
fica um vazio, e aí até costurando com o que a Denise falou, que é dos porquês, né? Porque vem muito esse questionamento do porquê foi assim, do porquê. E em última instância, pensando de uma maneira, né, de análise aí, a gente flerta muito com esse lugar de o cara não dar conta de não ser o centro das atenções, de não estar no poder, e de que muitas vezes até o desejo racional era de uma mulher que estivesse bem-sucedida. E quando eu digo bem-sucedida, não precisa obrigatoriamente ser mais do que ele, às vezes está só no mesmo patamar. Mas que quando ela chega, ele não dá conta. E são histórias que muitas vezes, não todas, mas numa boa parte das vezes, essas mulheres trazem uma história de ter sido trocada por alguém que estava nos lugares que elas estavam antes. Mas é aí que tá a contradição, né? Porque esse limiar do padrão de bem-sucedida que o homem espera, ele é muito tênue, porque é sempre uma ideia de eu quero que você seja bem-sucedida e independente, mas não mais do que eu. Eu preciso estar no topo dessa hierarquia, então você precisa ser independente, precisa ser bem-sucedida, mas não me ultrapassar nessa corrida. Agora, se você estiver fragilizada e passando por um momento onde você precisa de ajuda, de ser ouvida, de apoio emocional, eu também vazo. Então você precisa estar bem-sucedida e independente, mas não muito. Aí se tiver muito, eu vazo. Mas ao mesmo tempo, quando eu saio dessa relação enquanto homem e percebo que você continua bem, aí eu quero voltar, porque ficar bem sem mim também não dá. Então, esses limiares dos relacionamentos abusivos, eles são muito tênues. Eu fico pensando que é por isso que ficam essas perguntas dos porquês. Porque você não entende aonde está esse padrão esperado. Onde você deve ser bem-sucedido e independente, mas ao mesmo tempo não muito. E você nunca sabe qual é o nível onde você pode alcançar. Né? E é por isso que não dá para se basear no nível do que o outro espera de você. Que eu fico enxergando que são os erros cometidos ali por essas mulheres ao longo da série inteira e que em vários momentos diferentes para cada uma delas, ali em cada uma das gerações, acho que é um ponto no qual a gente pode chegar também essa coisa das relações intergeracionais entre avó, mãe e filha, e que em vários momentos durante a série cai uma ficha diferente para cada uma delas, do tipo, não dá para viver em função desses homens, eu preciso encontrar os meus pontos de referência sobre carreira, sobre sexualidade, sobre independência, porque nada para esses companheiros vai tá bom em algum momento, né? Esse limiar, ele é sempre muito incompreensível, porque ele é muito ligado realmente a essa coisa do ego, né? Do tipo, você pode se dar bem na sua vida, só não pode ficar melhor do que eu e não pode ficar bem sem mim. Eu vou pontuar uma coisa que eu acho que é importante para quem estiver, seja nos vendo ao vivo ou nos ouvindo depois. E quando a gente fala disso, né, que o homem quer que seja, mas não mais que isso, para uma boa parte desses homens, aí eu estou falando inclusive de homens que eu já atendi na história, né, de vida e de terapia, e se perceberam nesse lugar, a gente não está falando que esses processos são todos conscientes. E volto para uma coisa que eu gosto de usar bastante na clínica, quer dizer que não é porque é inconsciente que é melhor, às vezes é até pior, porque se é inconsciente não vai mudar. Né? A gente precisa trazer para a consciência para mudar. Então, só para reforçar que isso, né, que vocês estão falando, especialmente isso que a Jana falou por último, mas que a gente está costurando, não quer dizer que isso é sempre consciente. Na verdade, os homens precisam olhar também para suas relações, seja com mulheres ou com outros homens, porque vai perpassar nas relações homoafetivas também, né? E às vezes em um dos dois, às vezes nos dois, isso, que vira uma disputa de outro patamar ainda, não vamos entrar no caso, que não tem a ver com a série. Se isso também não está ali, quer dizer, quando eu penso no sucesso do meu parceiro ou da minha parceira, mas especialmente nas relações hétero das parceiras mulheres, será que o meu discurso coincide com o que eu estou sentindo? Porque se eu estou no discurso dizendo que eu quero que você seja bem-sucedida, mas na forma que eu ajo, na forma que eu falo, ou até naquilo que eu silencio, nesse exemplo, assim, você vai ter algo muito legal que eu não te parabenizo porque mexeu no meu emocional de onde eu queria estar. Essas atitudes também falam, ou isso que eu calo também fala de um processo inconsciente que precisa tomar consciência para poder modificar e criar relações mais verdadeiras. Com certeza. Eu acho que até por isso a série... Nossa, gente, me deu um branco no que eu ia falar. Gente, me deu um branco, senhor amado. Não, mas fale, porque agora eu tô indignada para lembrar.
Tu já vai lembrar. Agora, E aí vai, tem vai. esse cruzamento com as fantasias, Sim. né? Que a Denise trouxe, a Gina reforça que. Aí eu vou trazer assim: o quanto das nossas relações atuais são baseadas em ideias fantasiosas, né? E o quanto, inclusive, essa ideia de isso não se diz para quem eu estou conhecendo, para quem eu estou namorando e depois para quem eu estou casando, porque a gente ainda tem isso culturalmente. Talvez em algumas bolhas a gente não tenha, mas numa grande parte das pessoas que a gente atende ou convive ou percebe, socialmente ainda está nesse lugar de isso não se fala para o marido, isso não se fala para a esposa, isso não se diz quando você está conhecendo alguém, essa fragilidade você não mostra, né? E isso independente de gênero. Tem ter questões que perpassam o gênero do que mostra ou não mostra, mas tanto homens quanto mulheres aparecem com essas questões na clínica, né? De, não, se eu fizer isso, eu vou mostrar que eu tô carente. Se eu fizer isso, eu Só vou não mostrar pode que eu não tô dizer que é frágil. casado, né? Tipo o Kleber faz. Simplesmente Ah, começa a ter um relacionamento, ele não diz que é casado. E ele ainda Vou diz falar que é a depois, vou pachorra falar de depois. dizer que é porque a mulher não perguntou. Ainda a pessoa tem essa pachorra de dizer esses absurdos, né? De É uma nova colocar. regra de interações iniciais agora. Tem que perguntar realmente se a pessoa que você está conhecendo não é casado. Tem que Não, perguntar quem votou na última lembrei que eu ia eleição. falar. Era que assim, do jeito que você falou, é que nasce o tal do esquerdo macho. Que é isso, é o discurso, é um discurso muito progressista, um discurso de igualitário e tudo mais, mas assim, chegou ali no âmbito do seu, de onde vai mexer no seu privilégio, aí, mas veja bem, não, mas não é bem assim, mas não precisa ser desse jeito, né? Então é isso, existe muita incoerência, né? Porque em alguma medida a gente né? A gente carrega essas contradições inerentes, né? Entre o que a nossa racionalidade, o nosso inconsciente, o que a gente gostaria, o que de fato a gente é. E as pessoas sem consciência disso acabam que tem um discurso às vezes muito bonito, muito lapidado, mas chega na hora da prática, não dá conta de lidar, né? Veja, esse ano eu vi lá, houve um crescimento enorme, por exemplo, de crianças sem pais no registro de nascimento, né? Porque para o homem olhar e falar, eu não sei como lidar com isso, virar as costas e ir embora, tipo, é ainda mais socialmente aceito. E é isso, a gente, na hora de lidar com a ação de fato, aí vem a masculinidade frágil de volta, a galera não dá conta e vira as costas e vai ver sua vida bem de boa. Não tá de boa, mas... A Denise falou dos filhos sem registro de pai, e eu acho que isso dá um gancho gigantesco sobre a série. Porque tem uma coisa ali super importante que eu percebi, que é o quanto tem essa mistura difícil de compreender entre relacionamentos conjugais e relacionamentos pai e filho. E é uma coisa muito difícil ali nas sensações que isso gera. Primeiro ali no contexto do Kleber e da Lívia, porque é expressivo quando ele se separa da Lívia, o quanto ele começa a se afastar da filha também. Então, o quanto se mistura isso no papel dele, ou seja, eu não tenho mais o lugar de marido, e ele automaticamente deixa também de ter o lugar de pai, dá bolo na filha, vai encontrar a amante, deixa a filha sozinha esperando para almoçar. Então, começa a negligenciar completamente essa postura de pai, porque já não é mais o marido. Mas, ao mesmo tempo, com a Lívia, né, quando a gente pensa ali a Lívia enquanto filha do Ademar, tem uma questão super interessante de se pensar, que é essa confusão entre o bom pai, entre muitas aspas, né? Porque ele tem ali também muitas falhas e fragilidades enquanto pai, e o marido ruim. O quanto isso fica confuso, né? Porque o Ademar, ele é um péssimo marido, ele tem muitos problemas ali com relação ao casamento dele com a Estela, por mais duradouro que seja, né? Em algum momento a Estela chuta o balde justamente porque ela consegue ver a série de infelicidades que existiam nessa relação, que só se reafirmam depois, o quanto ele vai sendo idiota com ela, né? Para não falar nenhum palavrão aqui, mas o quanto ele vai sendo um verdadeiro babaca com a Estela, mas ao mesmo tempo fica essa confusão, porque ele continua sendo pai da Lívia, e a Lívia se deparando com todo esse contexto onde ele está sendo um
péssimo ex-marido, né, tentando de todas as formas atrapalhar a vida da Stella, mas ao mesmo tempo continua sendo o pai que dá apoio emocional, o avô acolhedor. Então, o quanto é confuso também pensando no lugar das mulheres filhas conseguirem separar essas confusões de relações, né? Quando seus pais continuam sendo pais até acolhedores, mas são ex-maridos ou maridos terríveis para suas mães. Ah, mas eu acho que é por isso que o mundo precisa de terapia, cara. Porque, assim, as pessoas precisam entender. As pessoas precisam entender que é isso. A pessoa ruim, ela não é um monstro. Ela pode ser um bom pai para o filho. Mas isso não necessariamente vai se refletir que ele é um bom marido, que é um bom companheiro, que ele é um bom trabalhador. As coisas não são assim, né? Nada é muito... As pessoas acham que, nossa, uma pessoa ruim, ela vai ser ruim em todas as esferas, que a máscara da pessoa vai cair em algum momento. Não, cara, as pessoas são muito plurais. E é isso, infelizmente. Tem muita gente muito merda nas relações, né? Que podem aí estar exercendo outros papéis de maneira ok, entendeu? Mas também, assim, eu acho muito... sei lá, ainda assim eu acho que os homens ainda têm muito mais privilégio, assim, porque um erro deles, assim, é isso, erram, e não sei, eu fico pensando, será que se o Kleber fosse uma mulher, alguém estaria, tipo assim, o que tipo, a Cleo, né, ou a Lívia ainda estariam atrás dele? Jamais, os caras simplesmente iam vazar, os homens não... As mulheres não têm direito a segundas chances, entendeu? Os homens têm segundas, terceiras. Eu acho que a série também mostra isso. Como tem os recursos, como tem os meios, como tem os poderes. Tá tudo numa rede deles, né? Porque a sociedade é criada dessa forma, assim, sabe? Então, também para eles é mais fácil sustentar esses papéis. Assim, agora a mulher se divorciou, daí já é a ex-louca, já é a velha louca, daí até como mãe, por exemplo, o papel da Stella, né? Né, que a Renata Sorrah, né? Gente, tipo, ela tá lá, a partir do momento que ela resolve se divorciar, ela já é taxada de louca. Ah, daí, tipo, somem as pessoas. E, no fim, é isso. Ela fica sozinha, mas é isso. Quando você tá na merda, aparece algum homem pra te ajudar? Não, são as mulheres. Isso eu acho que é uma coisa que a série retrata muito realisticamente, assim. Que na merda... Quem vai estar, de fato, dando suporte, apoio emocional, qualquer coisa, são as mulheres. Os homens, nessas horas, assim, vão cuidar dos seus próprios problemas, porque eles já têm muito que lidar. E eu acho essa parte que é muito dura, assim. Acho que até por isso, nós, mulheres, assim, a gente, às vezes, talvez é menos... Não sei, a gente é muito julgada, assim, né? Tipo, fica até mais difícil a gente separar esses nossos papéis, porque a gente sempre esperado muito o tempo todo da gente. A gente tem que ser boa mulher, boa mãe, boa... Qualquer uma coisa dessas que a gente não faça com uma suposta perfeição que alguém definiu, provavelmente um homem, a gente já não é nada. E aí a gente já é um lixo em todas as esferas. Enfim, tô divagando já. A série permite até a gente... Pode falar, Robson. Ó, a gente se atravessando. Acontece com 3, né? Imagina se fosse 4. Eu só vou apontar uma coisa rapidinha, que isso que a Denise falou me lembra, se eu não me engano, é a Jenny Nunes que fala disso, mas eu não tenho certeza. Que, inclusive, quando você separa, o homem vira ex-marido e a mulher vira ex-mulher, como se nem mulher você fosse mais. No... Muito bom. Que merda. Olha como as palavras carregam coisas, né? Senhor amado. Faz muito sentido. Mas tem esse rolê da construção da mulher louca, aparece muito no contexto da série também, não só com a Stella, mas com a própria Lívia. E é uma coisa que eu sempre falo. Duvide muito do discurso da minha ex é louca. Porque por trás da ex louca sempre tem uma mulher que foi enlouquecida. E ali na série mostra muito esse processo, assim. Por mais que preciso reconhecer, né? Teve ali alguns momentos em que a postura da Lívia realmente foi descabida, a situação, ela cometeu crimes, né? Foi pra delegacia, deu todo o rolê lá, né? Riscou o carro, ainda era um carro de um desconhecido, nem era o carro do Kleber. Então, a gente pode considerar, sim, que foi uma postura descabida com a situação, mas, ao mesmo tempo, o que levou a Lívia a chegar nesse lugar, né, de mulher que perdeu completamente
o limite ali do que poderia fazer e do que não deveria fazer, e acabou riscando um carro em via pública depois de tudo que ela já havia passado, né? Então, o quanto alguns discursos masculinos, principalmente sobre suas ex, acabam enfatizando só o comportamento enlouquecido, né? Só aquele comportamento desproporcionalmente conectado com a situação, como se ele fosse completamente isolado de um contexto, como se ele não tivesse sido construído, inclusive, num processo de enlouquecimento dessas mulheres. E o quanto ali no contexto da Lívia, ela não é só a ex-mulher louca, a ex-esposa louca, né? Até usando outro termo, então. Mas ela é a psicóloga incompetente. Então, por ter tido essa postura de ir lá e riscar o carro do ex-marido, depois de descobrir uma traição, acabar riscando o carro de um desconhecido, ela ainda começa a perder todos os clientes, pacientes dela, ficar com a agenda vazia, porque a partir disso ela já é a psicóloga incompetente. Então, o quanto esse discurso da mulher louca é sempre um discurso fácil para justificar o abandono, justificar o afastamento masculino, mas ninguém quer enxergar esse processo de enlouquecimento. Eu vou lembrar que não é só um risco, ela destrói o carro. Ai, gente, E eu acho essa cena maravilhosa, porque me lembra um dia de Tinha fúria. seguro, era um carrão, era um Não tô negando. Achei um mote interessante não ser o carro dele, porque mostra assim, né? Tá num descontrole a ponto de não olhar para a placa do carro, porque seria um carro igual, né? seria o óbvio, né? Aproveitando o que vocês estão falando, assim, se ele tivesse feito isso porque ela traiu, ele não teria perdido todos os clientes. E aí eu tô falando de uma coisa muito mais complexa, que é a gente falar de feminicídio. Porque boa parte das mortes de mulheres são feitas, supostamente, por a ideia de crime passional, que a gente pode até discutir o quanto isso é delirante, porque, né, não deveria nem existir essa terminologia se a gente pensar em termos psicológicos e não jurídicos. Então, assim, a justificativa de que pela minha honra, pelo meu amor, eu posso destruir alguma coisa ou até a vida da outra pessoa é dada quando o homem faz. Mas quando a mulher faz, nunca é dada. Não. Inclusive, vocês viram que na semana passada, gente, teve uma notícia muito triste do goleiro feminicida, que eu não vou nem mencionar o nome dele, que não merece sair da minha boca, mas que quando ele saiu da prisão, ele já conseguiu empregos, né, na área, inclusive, do esporte, e agora, recentemente, a atual esposa dele fez uma vaquinha online para que ele arrecadasse o dinheiro para pagar a pensão do filho. E em poucas horas, assim, em 2 dias, se eu não me engano, ele já tinha arrecadado mais de 30% do valor dessa vaquinha. Então, isso é só mais um exemplo onde a gente consegue perceber o quanto feminicidas conseguem facilmente se reinserir nos seus trabalhos e, às vezes, inclusive, ganhar dinheiro em cima da desgraça. Então, realmente, a mesma forma de punição que é dada para mulheres não é dada para os homens, pelo contrário, né? Muitos homens ainda conseguem sucesso em cima do feminicídio. Falando em punição, quer falar? Deixa eu falar, eu ia instigar uma não, coisa. Não, fala, é porque eu só estou expressando minha indignação, porque é foda. Falando em punição, vamos falar de Júlio Cléo, que é uma outra vertente da série que não fala do relacionamento amoroso, mas desse relacionamento familiar e dos irmãos, onde também essa mulher ali é diminuída o tempo todo em prol desse irmão. Ai, cara, eu não sei, assim, nessas horas eu vejo, tipo assim, eu sou junguiana, mas tem umas coisas que só Freud explica. Não, brincadeira, não é que sou... Mas assim, tem um né, a relação ali dos irmãos, cara, é muito foda, velho, porque, assim, o cara é totalmente, assim, os homens fazem coisas sabendo que as mulheres vão arrumar a casa depois, porque não é possível, entendeu? Tipo, se expõe, arruma confusão, sabe, sem pensar no que isso vai gerar pra família, no que isso vai gerar pra mãe, no que isso vai, sabe, estão muito liberados a agir sem pensar nos próximos. E assim,
E é isso, essa falta desse senso de coletividade, eu acho que é um problema gravíssimo na nossa sociedade, porque existe um individualismo muito grande dentro da visão masculina de que, assim, depois que eu resolver as minhas questões, eu vou olhar para o lado e ver se eu posso fazer algo por alguém. Enquanto as mulheres são muito criadas para ver aquela sintonia do todo, assim, de não, vamos ver, a família fulana tá bem, a irmã tá bem, como é que as pessoas estão. E a Cleo tá ali o tempo inteiro naquela relação, mas ao mesmo tempo perdida, porque sustentar aquilo lá há tantos anos, gente. Sustentar tanto... Mentira! Mais um caso de que um homem jamais faria 1/3 do que ela fez pelo irmão. Nenhum homem. Os caras ali todos com síndrome de Locke, né? Porque todos eles constroem uma vida baseados na mentira, assim. Eu fico pensando disso que você trouxe, Robson, que a Denise também falou, o quanto tem a ver com o contexto sócio-histórico mesmo da supervalorização do filho homem, assim. E como se o filho homem ele tivesse um papel mais importante, como se fosse uma bênção divina ali em detrimento da filha mulher. Inclusive no contexto da mãe solo, né? Pelo que eu percebi ali, a mãe da Cleo e do irmão dela é uma mãe solo. Então, o quanto talvez ela não projeta nesse filho homem a ideia de que ele vai ser o provedor, aquele que vai cuidar, que vai dar assistência na velhice, o homem da casa, exato. E isso é difícil tanto para os filhos homens, porque acabam já nascendo nessa perspectiva de precisar prover uma criança que muitas vezes já precisa assumir esse lugar do homem da casa, né? Ter filho como se fosse pagar previdência, do tipo garantir alguém que vai me cuidar na velhice, e ele como uma pessoa completamente despreparada para a vida, né? Porque não consegue assumir responsabilidade nenhuma, ao mesmo tempo que ela não consegue enxergar o quanto todo esse papel que ela espera do filho homem é assumido pela Cleo o tempo todo ali na série. Total. Aí você, Robson, fala, também quero saber o que você quer. Você pensou? Eu pensei um monte de coisa enquanto vocês falam, né? E só pra Jana não se sentir mal, eu fiz uma cola com o nome dos personagens que eu também não lembro, tá? Eu sou péssimo. Eu tinha feito, e daí eu lembrei que eu fiz a cola no celular, e daí eu tava aqui assim, com o dedo na câmera. Eu esqueci que era pelo Instagram, eu sou acostumada a usar o computador. Aí agora eu passei minha colinha dos nomes pro papel. Eu pedi para a gente falar um pouco porque também faz parte, né, das questões ali, e o quanto eu vejo que isso perpassa um lugar que a gente trabalha bastante, de o quanto vocês mulheres, na grande maioria, são treinadas social e culturalmente para se colocar em segundo plano em prol das outras pessoas. Que num dado momento vai ser um irmão, uma irmã, o pai ou a mãe, que depois pode perpassar para um esposo, né, ou outra parceria que tiver, e aí para filhos e filhas se tiver. E tem sempre uma coisa que muitas vezes a gente precisa trabalhar na clínica, inclusive, aí volta para aquela história, mulheres que estão me ouvindo, se forem minhas pacientes, muitas de vocês já ouviram isso, o quanto precisa pensar sobre si, né? E olhar, inclusive, qual é o meu desejo no meio disso tudo, não porque eu não vou me importar com as outras pessoas, mas porque tem algum momento que se eu coloco o tempo todo o desejo dos outros, das outras pessoas na minha frente, eu nunca estou nem olhando para o meu desejo, né? Eu nem sei se aquilo que eu estou fazendo para os outros também é o que eu quero ou não. Eu gosto muito de uma imagem que sabe aquela historinha se despressurizar o avião, precisa colocar a máscara de oxigênio em você primeiro e depois no coleguinha do lado, que se eu colocar primeiro no coleguinha do lado eu não vou dar conta, e aí eu não sobrevivo. Então, muitas vezes, né, essas mulheres passaram por tantas questões tão atoladas e sempre em prol dos outros e das outras pessoas e de certas supostas estabilidades, muitas vezes, até vindo para a questão que a Denise falou, né, do que se fantasia sobre o que o outro quer, do que se padronizou que deveria ser o desejável, que nem foi conversado para saber se de fato o que o outro quer é diferente ou é igual ao que eu quero, e vai costurando esses caminhos sempre em prol de outras pessoas e sem olhar. Eu não digo nem que vai obrigatoriamente, né? Porque a gente está falando de relações saudáveis, deveria ter diálogo e a gente entrar em alguns consensos e caminhos. Mas se quer olhar para o próprio desejo. Né? Nem muitas vezes, em muitas mulheres, a gente percebe que o desejo pessoal
não é nem parte do que passa quando vai decidir tomar uma decisão na vida. Que vem todas essas coisas antes. E a Cleo, para mim, representa muito isso, né? Todas as decisões dela são pro desejo dos outros. E um dado momento em que ela acha que é o desejo dela, em algum grau, não é o dela, porque é o do Kleber. Pior é quando não é do outro, é de uma coisa, tipo a limpeza da casa. Não posso deixar essa live acabar sem comentar como a mania de limpeza, a obsessão por limpeza da Lívia simplesmente some depois do divórcio. E não é à toa, né? Eu fico pensando em todas as conexões que a gente pode fazer com isso, porque ela é mostrada na série toda como alguém que o tempo inteiro tá ali obsessiva, entre aspas, por limpeza. Mas bem aquele papel da mãe que fica correndo atrás do filho, que nesse caso não é o filho, é o marido, né? Guardando o chinelo, guardando o sapato, aquele parceiro que chega já largando tudo por onde passa, e ela tá ali correndo atrás. E o quanto ela é vista como a chata, a obsessiva, e simplesmente quando ela sai de casa, essa obsessão desaparece. Tanto que isso é marcado quando ele chega lá e ela diz, não, pode deixar o sapato aí, tô de boas. O quanto esse afastamento da figura que estava o tempo inteiro ali, bagunçando, largando as coisas, e o fato de ela não se deparar mais com isso o tempo todo, não precisar mais estar correndo atrás o tempo todo dessas coisas para juntar, para organizar, também tem a ver, inclusive, com ela poder finalmente relaxar nessa casa. Né, não precisar mais estar fazendo esse papel da organizadora o tempo todo. E é absurdo o quanto essa coisa de se colocar em segundo plano não é só com relação a priorizar o outro, mas muitas vezes é com relação à limpeza da casa. Eu costumo dizer, gente, se você quiser limpar a casa o tempo todo vai ter coisa para limpar. Não vai acabar o serviço da casa. E o quanto tem até uma tirinha, assim, que eu já publiquei, costumo enviar para as pessoas, mas que é no sentido de quantas mulheres deixaram de ser artistas, escritoras, bem-sucedidas em suas carreiras, porque estavam comprometidas com as tarefas domésticas. Né? O trabalho doméstico é um trabalho. 6, 8 horas de trabalho doméstico é o que impede muitas mulheres de seguirem uma carreira fora da limpeza e das suas casas. E por mais sutil que pareça, eu fico pensando o quanto é interessante a forma como isso apareceu ali na Lívia, dessa obsessão por limpeza simplesmente desaparecer quando o Kleber sai de casa. Eu acho que ela é uma personagem, assim, que ela faz alguns extremos, assim. Eu acho que isso é super junguiano, né? A gente pensar nessas polarizações, assim, porque ela tá ali naquele mundo, assim, muito perfeito, que eu não sei, eu fiquei pensando, assim, em alguma medida eu acho que ela reproduziu o que ela viu da mãe, né? Que a mãe viveu para um relacionamento e, de algum modo, por mais que eu acho que a mãe, no verbal, incentivasse que ela tivesse seus próprios caminhos, e ela, inclusive, era mais do que competente para criar os seus próprios caminhos profissionais, enfim, o que mais quisesse, ainda assim ela replicou, né, essa relação perfeita, né, que ela via dos pais no relacionamento ali dela, ela ficou tentando construir nesse mundo da perfeição da limpeza, e aí quando ela resolve, quando ela rompe com isso, daí é isso, ela vai quebrar o carro, ela vai sair sem capacete andando por aí, no bingo clandestino, entendeu? Ela vai para um outro posto, assim, né, mais vida louca, assim, que é completamente fora daquela mulher certinha que ela carrega, assim, esse estereótipo, né? E é isso, às vezes e o que eu também queria lembrar é aquela coisa de nunca confunda a reação da vítima com a violência do opressor, né? Porque é isso, essas mulheres, as loucas, surtadas, as que estão aí, né, que quebraram o carro, que não aguentam mais, que na festa de bodas de ouro vai lá e termina, e você fala, meu Deus, que insensível, por que ela termina na festa? Né? O quanto isso é muito julgado, enquanto outras coisas que os caras fazem passa muito mais batido, né? Enfim, fiz um viajandão aí. A nossa proposta era a gente viajar junto nessas coisas todas mesmo, E Dora? Gente, vamos falar de coisa boa. Dora. Tem uma coisa muito legal que eu vejo na série também, que é até indo para aquela coisa, para não deixar de trazer também, mesmo que rapidamente,
dessas relações intergeracionais entre 3 gerações de mulheres ali, mas o quanto a idade não é determinante da subjetividade de cada uma dessas mulheres. A gente, às vezes, relaciona muitos comportamentos ou percepções de mundo com gerações, né? Do tipo, é uma pessoa mais velha, então vai pensar dessa forma mesmo. E o quanto ali as coisas se atravessam, onde a avó é quem acompanha a neta no protesto feminista, e depois a mãe decidir, mas inicialmente quem dá o apoio para as escolhas ali da neta é realmente a avó, porque a mãe tinha ali uma tendência mais a proibir, a não deixar, a ter medo, e no fim até vai junto, né? Vão todas elas lá no protesto, mas a iniciativa é realmente dessa avó. O quanto a série também trabalha a coisa da sexualidade na terceira idade, então essa mulher madura, essa mulher mais velha, que se redescobre, que começa a se envolver sexualmente com um novo parceiro depois de anos de casamento, contradizendo essa ideia de que a gente tem de que a avó não tem sexualidade, de que a avó não transa, né? Então, o quanto esses debates intergeracionais tem várias quebras de tabu ali na série, mostrando que muitos comportamentos e muitas percepções de mundo não estão atrelados à geração ou à idade. E muitas vezes a gente vê mais quebras de tabu, mais confrontos nas posturas da Estela do que na postura da própria Lívia, que é muito mais conservadora com relação aos papéis de gênero, de esposa, de mãe. Então é muito bacana para a gente entender que idade e geração não explica, que é possível sim construir outras percepções de mundo, né? Conhecer novas formas de se expressar socialmente nos seus papéis de gênero, independente da idade. Isso fica muito bacana ali no papel que a Estela faz na série, de inclusive desconstruir algumas coisas para a própria filha, que é mais jovem do que ela. Isso traz, acho que também. E eu acho que elas aprendem. Isso é uma coisa legal da série, assim. Tipo, vai lá, tem as personagens, faz as merdas, mas assim, em alguma medida, elas vão aprendendo, assim, com as derrapadas, com os julgamentos. Ainda, assim, não tem a conclusão da série deixa várias pontas soltas, né? Eu acho que a ideia é ter uma segunda temporada, né? Coisas que eu acho difícil de assistir em série. É o único motivo que eu gosto de anime é porque tem o final. Tem anime e série agora também. Né? E daí fica, né? Tem alguns desfechos ali que eu queria que as pessoas tivessem aprendido um pouquinho mais antes de chegar no final da série. Confesso. Né? Queria que algumas pessoas não tivessem chance no final da série, mas ainda assim tiveram. Ai, que raiva. Mas eu gostei muito. Assim, é legal você ver as pessoas... as mulheres estão ali, ainda mesmo quando elas erram umas com as outras, entre mãe e filha, entre a avó, elas, né, na hora, por exemplo, da manifestação lá que a menina lá quer ser modelo, adora... Não quer ser modelo, ela vai lá fazer um papel de modelo que a mãe tanto quer e fica infernizando, ela vai lá para agradar a mãe, e aí a menina é julgada pelos colegas, né, feministas, né? Mas depois elas também vão lá e fica tudo bem, se resolvem, veem que tá todo mundo no mesmo barco, conseguem superar essas divergências, né? E vão vendo que é isso. Não adianta. Quanto mais nós mulheres nos dividirmos, mais difícil é a nossa vida, menos apoio a gente vai ter. No fim das contas, a gente é quem tá sempre uma para outra, assim. Achei isso muito, muito bonito, assim. E muito real, assim. Porque é isso. As manas tem que estar tudo junto, é isso aí. É muito sobre sororidade a série também, né? E sim, acho que o que vocês falaram já costura um pouco quando eu perguntei a Dora, né? A Dora tem uma coisa para mim que ela é apresentada como a adolescente chata nos primeiros episódios. E vai mostrando a personalidade dela e o olhar dela para o que é ser mulher, para o feminino, que ela está construindo porque ela ainda é adolescente, né? De uma maneira muito positiva. Ela é uma parte da pontinha de esperança de dizer dá para fazer diferente com as novas gerações. Claro que, como a Jana traz, não é uma regra, não obrigatoriamente tem a ver com idade, mas para mim a personagem tem esse papel ali, né? Que junto com elas traz uma força mais forte ainda, né?
força mais forte foi redundante, mas tudo bem. Ela traz mais potencial para essas mudanças e para quebra antecipada, quer dizer, para não precisar passar pelos mesmos caminhos para daí conseguir ter um outro olhar. Até porque é isso, na separação da avó, ela dá apoio para a avó primeiro, né? A filha fica ali, querendo que ela volte com o pai e toda aquela questão. Achando que a mãe enlouqueceu e assim, tal. Na história do Pra Não Dizer Que Não Falamos, porque eu não sei se o Instagram vai derrubar a gente com 1 hora ou não, né? Tem outras temáticas que perpassam essa série, né? A questão do Alzheimer da mãe da Cleo, a questão da amizade da personagem da Renata Sorra com a amiga lá dos tempos da natação, que entra numa discussão de eutanásia. Então tem muitas outras questões que perpassam a série, que falam de questões de vida real, que acontece assim em 12 episódios, que a gente quer consumir tudo de uma vez, como vocês falaram, né? E não acredito que vai ter uma segunda temporada, até porque foi uma série que, quando foi lançada, não foi lançada com muitas, né, com muita mídia. Ela é uma série que entrou primeiro na Globoplay, e eu até li sobre isso antes da gente fazer a live, que a sensação é que ela foi colocada meio como tapa-buraco de um programa que saiu e eles não tinham nada para colocar durante um tempo, e sem muito alarde, né? O que é uma pena, porque é uma série cheia de riquezas, com atrizes e atores maravilhosas, e que tem toda essa pegada muito... E a gente fala assim, é uma série que para mim é muito vida real. Claro que tem as suas questões, né, de ser um elemento de mídia, mas que não é desconectado da realidade. E isso faz toda a diferença, né? Sim. Até o melhorzinho dos homens ali, que é o personagem do Marcos Veras, que agora eu esqueci o nome, né, que tá uma namoradinha com a Lívia, também eu brinco que ele é o melhorzinho da série, e ele ainda começa do jeito torto com ela. E pra mim isso fala muito de como a gente começa as relações. Ele ainda começa na mentira. Nenhum se escapa ali da mentira. Acho que o melhorzinho ali, cara, é o menino que namora a Dora. Eu acho que é ele. Sim, sim. E eu ainda tô pra dizer que essa é a parte mais ficcional da série. Acho que a parte de maior ficção da série são a quantidade de homens ainda bem intencionados ao redor. Tipo, né? Eu acho. Porque, no geral, assim, é muito difícil, assim. Quem tá com aí amigas, principalmente as amigas solteiras guerreiras, veem como não é fácil, héteras, né? Claro, a série também, né, entre até os erros, né, ou enfim, o recorte da série que fala isso, de mulheres brancas, héteras e tal, né, tá dentro desse nicho, assim, né. Mas até nessas coisas questionáveis ainda também levanta coisas muito legais, assim, interessantes para a série, né? Eu queria que tivesse uma segunda temporada. Eu não quero que tenha segunda temporada, porque já até falando nesse contexto das mulheres brancas e héteras, eu criei uma fic na minha cabeça de que no final a Lívia e a Cleo se descobriram nas suas bissexualidades e ficaram juntas. Então eu prefiro conviver com essa fic, eu não quero segunda temporada. Quero ficar com a minha fanfic, não quero saber de outra história. Nossa, eu amei. Seria um final sensacional, eu super acho. Porque ela, eu sempre queria finais alternativos. Eu amei esse final alternativo, eu super gostei. Uma outra temporada eu conto pra vocês meu final alternativo de Game of Thrones também, que eu não quero mais saber, quero ficar com a minha fanfic. Mas sabe, isso, uma coisa que eu acho que o final não derrapou foi essa coisa de não terminar, cada uma com um par romântico, né? Que seria a maior decepção pra mim seria se o final da série e tipo assim, a outra, uma se arrumou, né, com o argentino, a outra começou a namorar o boyzinho, aí todos vão juntos para um grande baile. Não, isso não tem, então eu acho que isso foi um puta acerto, né, que a série focar nas mulheres, nos dramas ali que elas estão vivendo, na quantidade imensa de coisas que elas já superaram até ali, e vida que segue, sabe? Ninguém precisa... E aí, independente de questão de gênero, ninguém precisa de um companheiro, de uma companheira num relacionamento né, monogâmico, tradicional, para ser feliz. As pessoas têm que descobrir a sua própria forma de viver, de ser feliz, e ela não precisa estar atrelada a nenhum papel, porque ali, eu acho que a série fala um pouco sobre isso, quem tentou seguir esses papéis à risca da tradicional família brasileira viveu grandes mentiras,
E é isso, é a derrocada da família tradicional brasileira. Isso aí, estou aqui para ver muito comendo pipoca. E que mais? O Instagram ainda não nos derrubou, então a gente pode Geralmente tentar ele ficar dá um mais uns avisinho, ele minutos. dá um avisinho. Mas tem alguns dias que ele deixa a gente passar de 1 hora, aparentemente vai ser um desses. Faz a egípcia, assim, que não tá bem. Mas uma frase para as pessoas pensarem a respeito disso que a gente estava falando é que o melhor momento para se estar num relacionamento é quando você não precisa dele. E acho que é também esse processo que elas vão compreendendo ali na série, né? Enquanto elas precisam desse relacionamento, elas se anulam para estar com outro. E é só quando elas começam a entender que elas não precisam de um relacionamento que elas começam também a ficar emocionalmente preparadas para se relacionar com alguém. Sim. Mas é duro também, porque a gente está no mundo, nós como mulheres héteras, numa situação muito ruim, porque a gente é muito criada. Tipo, tem uma frase da Lívia que é muito forte, assim, que o Kleber vai dizendo assim, ai, desculpa, eu fiquei vaidoso com aquela mídia né, e todo aquele mundo lá fora de coisas novas, né, e eu me perdi, e aí ela fala, pois é, mas o meu mundo sempre foi, o meu mundo inteiro estava aqui dentro. Tipo, o que eu queria para o meu mundo estava aqui, nas coisas que a gente construiu, né. E eu acho que isso é uma divergência muito complicada, assim, da forma como a gente está socialmente estruturada as questões, principalmente dos relacionamentos heterossexuais, assim, onde os homens são criados para pensar em carreira, nas suas vidas pessoais, e aí a família é tipo uma das bolhas, uma das caixas ali ao redor, enquanto a mulher está ali, né, sempre criada para pensar, não, mas e você vai querer ter família? Você é o tempo inteiro, cara. Ah, mas você tá ficando mais velha. Não, mas vai casar? Não, mas você não tá ficando velha, mas não precisa de alguém. Ah, mas daí você vai ter filho? E você vai ter o segundo filho? Ah, mas você parou, vai casar de novo? É sempre uma coisa. Os homens, mas cara, vai investir na carreira e vai ter filho quando? Né? Enquanto a gente então fica uma situação muito difícil, assim, conciliar esses. Como que a gente vai resolver essa treta? Não sei, não sei. Acho que com muita terapia uma revolução. A gente ainda tem a imagem, né, de novelas, filmes, contos de fada e outros adereços, de que a ideia de que como se o maior desejo da mulher devesse ser casar, né? E eu tenho muitos homens têm histórias que também eram questionados se estavam namorando, se tinham pretensão de casar ou não, mas a forma como se questiona um homem ou uma mulher sobre isso, especialmente na faixa dos 20 e poucos anos, é muito diferente, né? Era e continua sendo. Então, e a gente tem nesses mesmos filmes e novelas o cara que está sempre fugindo do casamento, né? Então, a gente passa essa ideia em um monte de mídias de que a mulher quer casar e o homem não quer. E por mais que a gente não queira ou já não acredite mais nisso, isso vai para alguns processos inconscientes que a gente leva muita terapia para desconstruir. Nossa, muita. As pessoas ficam com raiva, cara. As minhas pacientes falam, mas que raiva! Por que raios eu preciso de um relacionamento? Quando eu vejo, eu tô com a minha energia destinada nisso. Eu não quero, mas, tipo, eu não quero que isso seja o centro da minha vida. E quando eu vejo, isso vira, cara. É impressionante. É muito forte como essas estruturas, elas criam morada dentro da gente, de fato, né? É o exercício cotidiano de lembrar de si mesma. Assistam uma série chamada, a gente pode fazer uma nova live sobre isso, Dollface, do Star Plus, então é um pouco difícil de ter acesso, mas é uma série que fala justamente sobre isso, sobre a vida de uma menina, de uma mulher jovem que anula completamente aquilo que ela é para viver em função do namorado. E esse processo de mulheres que vivem em função dos parceiros, da vida, dos gostos, das visões de mundo dos parceiros, e quando o relacionamento termina, não sobra nada. E também um processo de reconexão com as amigas depois do fim desse relacionamento. Acho que vale a gente pensar numa live sobre essa série. Eu já assisti a primeira temporada, é bem boa.
Pra gente que é junguiane, é maravilhosa, porque as imagens dela acontecem na frente dela. Então, o que está na cabeça dela materializa, é maravilhoso. E Ah, fiquei falando do curiosa. aprendizado, né, que tu trouxe, Dê, eu acho que tem mais uma sutileza ali que é maravilhosa. Que é quando mostra que o Kleber não aprendeu nada. Porque ele vai dar uma palestra e ele é questionado se aquilo que ele falou não é de autoria de uma mulher. E ele se enrola, né? Me lembrou, inclusive, casos da vida real, que inclusive, que eu já discuti muito com a Jana, que é alguém que eu tenho muito ranço até hoje. Acho que ele também deve saber, mas não vou citar aqui, depois a gente fala disso. E isso, assim, né, de que o cara tem oportunidade, num dado momento, de se rever, de se reconstruir de outra maneira. E eu não estou dizendo que nenhum homem faz isso, né? Muitos, inclusive, vêm para a terapia para fazer isso. Mas uma grande parte não faz. E não sequer se olha, né? Continua reproduzindo aquilo que estava sendo reproduzido até ali. E nesse ponto também a gente envolve o que vocês falam do social, né? A gente tem uma cobrança muito maior das mulheres até na separação, porque eu tenho muito mais mulheres que vêm numa separação para terapia, ou antes ainda de uma separação, tentando perceber o que está acontecendo nesse casamento, do que homens. Volto a dizer, não estou dizendo que os homens não vêm. Eu fico, inclusive, contente de dizer que tenho atendido cada vez mais homens que estão ou no momento da relação que querem, né, vêm para tentar se entender ou vêm para terapia de casal, e não porque a mulher forçou, às vezes até o próprio cara procurou a terapia de casal junto, foi um acordo do casal, e alguns que vêm num processo pós-separação também para se trabalhar. Então, fico feliz em dizer que eu, na minha clínica, estou vendo mais. Mas acho que a gente ainda está longe de um ideal, né? E de que né, tanto para um padrão quanto para outro, né, tanto para esses padrões que a gente fala das mulheres que não se colocam como prioridade, como esses homens que só se enxergam como prioridade, precisa de processos terapêuticos para conseguir seguir para outros lugares, né, para se perceber em outras instâncias. Né? Reforço bastante quando a gente faz as lives que quando a gente fala desses padrões de gênero, a gente está falando de padrões. A gente está falando de uma grande parte que com certeza tem suas exceções, mas a gente não está falando das exceções. Sim, né? Não tem como falar sobre os poucos alecrins dourados que reza a lenda estão por aí, né? A gente fala, e até porque essa coisa é estrutural, né? É isso, às vezes você pode, eu não sou, né? Eu não sou machista, e eu, inclusive, como mulher, posso estar reproduzindo comportamentos machistas, né? A série fala muito sobre essas coisas, tem essas sutilezas de mulheres, né? Tipo, essa coisa de a mãe que é a louca, né? Porque quer se divorciar. Então tem essas questões também, né? Nossa, mas gente, aquela mulher que sumiu, agora que eu tô lembrando na série, a Maria Lúcia, a mulher do doleiro que sumiu. Aí, ó, como é que não vai ter uma segunda temporada pra saber? Porque ela não deve estar feliz em Paris, né? Ela deve ir em algum outro lugar, né? Que eu acho que aí, ó, poderia entrar vai saber, num feminicídio, vai saber. O que, né, uma mulher que desaparece num contexto de saber muitos segredos, né, de um cara, com que facilidade uma mulher é descartada, né? Na vida dos homens, com muita facilidade. Descartada por idade, né? Esses dias eu vi lá um gráfico, Leonardo DiCaprio não namora uma mulher acima de 25 anos. Não sei se Tem vocês uma viram pesquisa sobre o Tinder a respeito disso, gente. A pesquisa que fizeram sobre o Tinder mostra que a linha de faixa etária das mulheres vai subindo de acordo com a linha de faixa etária dessa própria mulher. Então, mulheres de determinada idade tendem a ir subindo a faixa etária dos parceiros por quem se interessam à medida que a sua sobe. E com relação aos homens, acontece o efeito contrário. Homens jovens de 20 e poucos anos tendem a procurar parceiras de idades parecidas, enquanto homens de 30 a mais, 40 a mais, tendem a manter uma faixa etária entre os 20 e 30 anos. Então, até nessas pesquisas quantitativas, mostra o quanto a questão de gênero, para as mulheres, é vista, assim, como um viés de descartabilidade das relações, do mercado de trabalho, dos mais diversos contextos da vida. Exatamente. Eu estou tentando lembrar qual foi o podcast que eu ouvi, mas não vou lembrar agora,
que tinha um bate-papo de mulheres e que uma delas estava morando na Alemanha. E que ela fala do como isso tem padrões sociais, culturais também específicos, porque ela não Ah, via isso acontecendo na Alemanha. Inclusive, teve uma situação que, é o que essa entrevistada descrevia, que ela ia levar uma amiga mais jovem para um grupo de homens mais velhos, porque era a idade dela e a idade do parceiro dela, e que meio que ela estava tentando que essa amiga conhecesse um amigo dele que ela achava que tinha a ver, e ele falou, o parceiro dela disse, não faça isso, ela é muito jovem para ele. E era uma diferença, sei lá, talvez de 8, 10 anos, né? Que aqui, na nossa sociedade, não seria vista como um problema, né? O cara ser 8 a 10 anos mais velho que a mulher. E aí ela conversou, né? Ela conversou com ele sobre isso, e que especificamente na região que ela estava, o olhar era esse. Então, quando a gente escuta umas histórias de que em alguns lugares não é assim, também dá uma luz. Não que eu ache que as pessoas só tenham que se relacionar com pessoas de idade próxima, vamos deixar isso bem claro para quem estiver vendo ou ouvindo. As pessoas são livres para se relacionar em várias idades, mas, por exemplo, quando a gente tem uma mulher se relacionando com um homem mais jovem, às vezes são 4 anos, né, 5 anos. E já existe uma crítica social sobre isso, com bastante frequência. exato. Enquanto o contrário é absolutamente normalizado, assim, né? As pessoas não vê qualquer problema, né? Então, tudo pesa mais, né? Esses recortes pesam muito sobre nós, infelizmente. Será que a gente tá ao vivo ainda ou a gente tá aqui falando e caiu sem saber? Se cair, todo mundo cai junto, vocês vão perceber. Ainda estamos, mas é bem difícil ele passar aí de 1h20, 1h30. Então eu até ia sugerir, né, que a gente vá Pra não cair do caminhando, nada, fazendo assim, umas né? considerações, né? E encerrando até porque para quem vai assistir depois passar muito desse tempo, Sim, acaba não tendo o mesmo peso, né? sim, sim. A gente percorreu bastante questões da série e muito como a gente falou que ia fazer mesmo, né? Sobre as Uhum. questões de masculinidade, sobre as questões dos papéis das mulheres que tem um pé no feminismo, mas não é só sobre feminismo, é sobre toda uma questão de feminilidade, desses cruzamentos socioculturais, né, que pegam e familiares. Gostei muito quando vocês trazem, né, assim, a série fala de uma bolha de pessoas heterossexuais, brancas. Seria uma pena se ela tivesse mais temporadas e continuasse só nessa bolha. Mas até ressalto de quando você fala das pontas soltas, né? Que me dá uma sensação de vida real, inclusive por isso. Porque quantas coisas a gente escuta uma notícia e nunca mais sabe o que aconteceu daquela história, né? Sim. Então até isso, acho que para mim mexeu nesse lugar de, sim, eu queria saber isso e eu não vou saber. Então concordo com as pontas soltas, Vai ter que concordo que seguir seria sua legal de vida sem saber. mas a gente vai ficar aberto, né? Então eu queria que, de repente, cada uma de vocês desse umas considerações, talvez um pouco sobre a série, mas muito sobre esses contextos todos, sobre o que vocês veem de possibilidades, né? Que, como a Denise já falou, precisamos de uma revolução, mas enquanto a revolução não chega. Quem quer começar? Vai lá, quem começa, que eu começo. Bom, ai, gente, eu não sei, eu acho que todo mundo poderia assistir a série, eu acho que ela é muito interessante. Espero que os homens que assistam não achem que, ai, mas esses homens da série é que são canalhas, esses não, gente. Infelizmente, a realidade das mulheres é disso para baixo, é uma realidade violenta. Esse sofrimento, ele é real, ele é estrutural, ele é material. As mulheres, sim, elas estão exaustas, cansadas, e a gente precisa da parceria de vocês de reconhecer os seus próprios privilégios, sim, né? De não ter que gastar as 10 horas por dia em serviços domésticos, de poder receber mais, de poder ser visto enquanto menino aos 30 anos e, sabe, e não ter que saber que você é um pedaço de carne aos 11 para muita gente, e o quanto isso é violento. A gente cresce num mundo muito mais violento, muito, muito agressivo. A gente tem que pensar sobre tudo o tempo todo, a gente está exausta, então, por favor, a gente precisa, né? Que a paciência se inverta um pouco, né? Eu acho que a gente fica
muito, porque as mulheres são raivosas. Eu acho que a gente já passou tipo, a gente não tem que explicar porque a gente é raivosa. A gente precisa justamente de que as pessoas tenham paciência com a gente, né? E que as mulheres não tenham que ficar sempre no papel das pacientes, tendo que ensinar, mas que a Almarada também corra atrás, né? Para fazer um mundo melhor, porque é isso, ninguém é filho. Tipo, que se não for por uma empatia real, que seja porque ninguém é filho de chocadeira e que tenha empatia com as mulheres ao seu redor, a quem ama, e ver que uma sociedade mais igualitária, ok, pode ser ruim em termos de privilégios, mas assim, o coletivo, a cura coletiva, os encontros, a partir do momento que você consegue enxergar o outro enxerga você, traz transformações que eu acho que são inigualáveis, assim, e a cura que as mulheres trazem em si, né, nesses momentos de muito sofrimento, que é onde a gente se encontra e encontra apoio de verdade, acho que é a prova disso. Então, isso aí, mulheres apoiem, se apoiem e homens melhorem. É isso. Vamos, galera, mulheres. Mas quero corroborar com o que a Denise falou, porque a ideia é não fomentar esses discursos de ódio às mulheres, inclusive criar possibilidades de confrontar esses discursos, mas também não é criar uma nova narrativa de ódio aos homens, porque a gente não vai construir a Ilha das Amazonas, né? Então, a gente precisa conseguir construir negociações sociais, culturas, educação, que permita que homens e mulheres possam conviver em relações de igualdade de gênero, né? Então, a ideia não é construir aqui uma narrativa de ódio aos homens e nem gerar nesses homens um sentimento de culpa ou a sensação de somos os piores seres do universo, né? Justamente porque a culpa não vai levar a nada, só vai fazer com que esses homens fiquem tristes por se deparar com essas posturas. Então, a ideia aqui é realmente poder olhar para esses comportamentos, para essas atitudes, trazer para a consciência, como o Robson falou, para realmente promover mudanças, pelas mais diversas possibilidades onde essas mudanças podem ser promovidas, pela terapia, pela educação, pela política, pelas negociações em cada individualidade de relacionamento, para que a gente possa, de fato, construir relações sociais e individuais onde não hajam mais esses padrões de violência que a gente percebe na série, né? Violência intelectual, violência patrimonial, violência física, violência verbal, emocional, para que a gente, de fato, possa construir relações saudáveis e benéficas para ambas as pessoas que participam delas. Então é isso, né? A ideia é construir narrativas contra o ódio, em todos os sentidos, né? E que prezem por relacionamentos saudáveis, por vidas saudáveis, e para pessoas que consigam olhar para si e olhar para outro, né? Quando a Denise traz essa coisa da cura coletiva é super importante, porque essa ideia, né, de tanto mulheres conseguirem olhar mais para si, ao invés de olhar só para fora, mas também que os homens, em contrapartida, consigam olhar mais para fora e menos para si mesmos, nesse viés egocentrado que às vezes beira, inclusive, o egoísmo. E agradecer a todo mundo que acompanhou nossa live, espero que pessoas assistam depois também, mandem comentários ali nos comentários da postagem. A gente pode também indicar as referências, como a gente sempre faz, né, para as pessoas poderem acessar essas outras séries e indicações que a gente fez aqui. E espero rever vocês em breve. Eu sei que talvez seja injusto, então se alguém quiser falar de novo depois de mim, sinta essa vontade. Mas já que eu convidei a live, eu vou falar também um pouquinho para a conclusão. Claro. A gente fala bastante sobre esses embates, né, de homens e mulheres, e falando como homem branco, inclusive, pensar, quando a Denise fala de coletividade, a Jana reforça, que eu gosto muito de trazer o olhar de que coletividade não significa perder individualidade. Ao contrário, né? A manutenção dos privilégios faz com que tanto o privilegiado quanto quem está abaixo, né, quem está minorizada, perca suas individualidades, porque a gente está se perdendo de si mesmo, seja para manter o privilégio, seja porque eu não alcanço minimamente o básico para ser considerada ou considerado indivíduo. E quando a gente cria parcerias e coletivos de igualdade, o coletivo é pensado pautando
que existem diversas individualidades e a individualidade é mantida e não deturpada. Então, acho que isso é sempre importante e gosto de reforçar muito quando a gente fala em pensar em coletividade, porque essa é uma das grandes ilusões, né, dos debates de extrema-direita e anticomunista e de outras coisas do tipo, de pautar a ideia de que o coletivo é você perder o que é teu, é perder o que é individual. E não, o coletivo é pensar num todo e não apenas em si mesmo, né? E nesse todo, cada pessoa precisa ser respeitada e precisa se olhar e ser olhada, e você parte de outros caminhos. Né? Uhum. Ah, eu amei. Achei isso aí. Quero agradecer vocês pela participação. Eu poderia ficar e ficarei muitas horas conversando com vocês, porque eu vou vê-las pessoalmente em breve. Estou ansioso para isso. Jana também vai estar em Curitiba, Denise. Então, quero agradecer. Dos junguianos. Quero agradecer imensamente. É um assunto, obviamente, infinito. Agradecer, inclusive, né, que eu fiquei instigando mesmo até vocês assistirem e falei, assista, vocês vão ficar com raiva, eu prometi e aconteceu. E aí a gente encerra, se alguém quiser falar mais alguma coisa antes de fechar. Gente, beijo. É isso aí. Obrigada a todas Robson. as pessoas que Obrigada, vieram também. Bem, gente. E nos vemos. Até mais. Até logo.